Irmãos, eu sou o pastor Zeca, pastor titular da AD em Bacuri da Linha, e a partir desse momento nós queremos convidar você e a sua família para participar conosco deste culto, onde traremos uma mensagem toda especial de Deus ao teu coração. Eu convido você para, nesse momento, aonde você estiver, ore conosco. Nós vamos apresentar a tua vida ao Senhor, pedindo que Deus te abençoe de maneira abundante e de maneira gloriosa. Ore conosco e após esta oração, nós iremos trazer uma mensagem de Deus ao teu coração. Prometa a você que será uma mensagem bem simples, seremos bem sucintos para poder alcançar você e sua família. Ore conosco, em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, aqui estamos neste momento fazendo uso deste veículo de comunicação para levar uma palavra de vida, para levar uma palavra de esperança e de poder a todos os nossos amados irmãos que estão online participando deste culto nesse momento. Que a tua mão poderosa e eterna possa alcançar cada vida, cada coração e cada lar neste momento. Deus eterno, que a tua palavra fale, meu Deus, de maneira profunda, de maneira impactante ao coração dos nossos amados irmãos. Fica conosco nesta noite, assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós queremos convidar você a ler conosco a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, precisamente no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. É um capítulo bastante conhecido por todos nós e, portanto, Deus colocou no nosso coração uma palavra nesta noite ao nosso coração para transmitir a você diante de um contexto que nós estamos vivendo, diante das situações que nós estamos presenciando. Deus nesta noite deseja falar com você através desta palavra. Então leia conosco. Se você estiver em casa, pegue a sua Bíblia e leia conosco capítulo 6 do profeta Isaías, e vamos ler do verso 1 ao verso de número 8. Leia conosco em nome de Jesus. Capítulo 6 de Isaías, assim está escrito: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima deles. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido por todos nós, por toda a igreja do Cristo vivo. Antes de nós darmos prosseguimento à nossa mensagem, eu quero dar um alô todo especial aos nossos irmãos que estão online, ao nosso irmão Jackson Soares, a nossa irmã Ana Maria Nascimento, que Deus lhe abençoe poderosamente em Cristo Jesus. A todos os nossos irmãos que estão participando, Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Capítulo 6 do profeta Isaías, do verso 1 até o verso de número 8. Todos nós conhecemos muito bem essa passagem, pois esta passagem fala a respeito do chamado, da vocação de um dos grandes profetas do Antigo Testamento, o profeta Isaías. O profeta Isaías fazia parte da família que estava no contexto da realeza nos seus dias. Quando nós estudamos o contexto histórico dessa passagem, bem como todo o livro do profeta Isaías, nós descobrimos que o profeta Isaías, ele era um homem muito culto, era um homem que fazia parte do grupo de conselheiros que sempre estava ao lado do rei para dar os devidos conselhos, bem como o profeta Isaías era um homem também que trabalhava na política externa do Reino Sul, conhecido como Judá. O profeta Isaías fez parte da época em que a monarquia estava dividida, Reino Sul e Reino Norte. E o profeta Isaías, nesta época, ele não somente atuou durante o reinado do rei Uzias, como também atuou durante o reinado de outros reis, como por exemplo Jotão, Acais, Ezequias. Isaías teve um envolvimento muito grande com a realeza. Isaías teve uma aproximação muito grande com os reinos do Reino Sul. Mas observe que no ano em que o rei Uzias morreu, Uzias, quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, capítulo 6 de Isaías, o livro de 2 Crônicas, capítulo 26 em diante, nós descobrimos que o profeta, que o rei Uzias, ele foi um bom rei para o Reino Sul, um rei que inicialmente obedeceu a Deus, foi fiel a Deus, foi um rei que fez com que a adoração ao Deus único no reino de Judá se tornasse uma realidade. E Deus fez com que Uzias prosperasse no seu reinado. Deus fez com que Uzias
tornasse o seu reinado um reinado bem preparado na questão do poderio militar. Mas quando nós observamos o capítulo 26 de 2 Crônicas, nós nos deparamos com um rei que, diante de tantas prosperidades, diante de tantas bênçãos divinas, a Bíblia diz que ele exaltou-se, orgulhou-se, a tal ponto de querer fazer algo que a ele não competia fazer. A Bíblia diz que para querer oferecer sacrifícios, algo que não competia a ele, mas somente aos sacerdotes. Diante disso, ele foi acometido de uma lepra, e depois o mesmo veio a óbito. Depois do rei Uzias, se levantaram outros reis, cujos reis levaram o povo de Judá à idolatria, à miséria, ao caos. Depois de Uzias, outros reis se levantaram e levaram o reino sul ao declínio espiritual e ao declínio moral. Diante de tal situação, Isaías está presenciando tudo isso. E o que Isaías faz, se ele faz parte desse contexto? Ele, como outros profetas, como o profeta Oséias, o profeta Miqueias, o texto que nós lemos diz que Isaías vai ao templo. O que Isaías vai fazer no templo? Isaías, quando chega ao templo, ele tem uma visão. Sim, ele tem uma visão. No verso 1 do capítulo 6 de Isaías está escrito: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Isaías foi ao templo, e quando ele chegou no templo, ele tem uma visão, aonde ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Além dele ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, Isaías tem o privilégio de ver seres angelicais adorando o nome do Senhor, exaltando e invocando a santidade do Altíssimo. E diante desta visão que Isaías tem, Deus queria comunicar ao profeta Isaías algumas verdades que serviu tanto para ele quanto para nós, que somos igreja do Deus vivo e do Deus verdadeiro. Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã. Isaías está em um contexto onde crises estão sendo constantes, onde as crises estão presentes. E a quem recorrer diante de tantas crises de ordem espiritual, de ordem moral, de ordem política? A quem recorrer nesses momentos? A temática desta mensagem que Deus propôs ao meu coração para nós é: o que fazer em tempo de crise? Sabe o que foi que Isaías fez em tempo de crise? Ele foi ao templo do Senhor, e quando ele chegou no templo do Senhor, Isaías tem uma visão onde ele contempla o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono.
Isaías vê seres angelicais adorando a majestade divina, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías contemplou os serafins, que clamavam uns para os outros, falando a respeito da santidade do Altíssimo. Sim, e Deus queria comunicar a Isaías, como também a nós como igreja do Deus vivo e do Deus verdadeiro. O momento era de crise, o contexto era de crise, sim, mas quando Deus permite que Isaías o contemple em um alto e sublime trono, Deus estava querendo comunicar a Isaías uma verdade. Deus queria comunicar a Isaías uma verdade profunda, como também quer comunicar ao nosso coração uma verdade profunda. O nosso contexto atual, todos nós sabemos o que está acontecendo, todos nós sabemos o que no Brasil e no mundo está ocorrendo, mas eu quero dizer a você que está participando conosco dessa mensagem: o mesmo Deus que se revelou a Isaías, Ele nesse momento de crise quer se revelar a nós. Em primeiro lugar, nós aprendemos que Deus se revela a Isaías assentado em um alto e sublime trono, sim. E o que Deus estava querendo comunicar a Isaías como a nós? Deus estava querendo comunicar a Isaías como a nós que, na crise, devemos olhar para cima e saber que Deus reina. Bendito seja o nome do Senhor. Você acredita nesta verdade? Isaías corre ao templo, o contexto é de crise, mas quando ele chega no templo, Deus mostra para ele, sim, que ele deveria olhar para cima e saber que Deus reina. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos em um contexto de crise, mas eu quero dizer a você que Deus é o Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Aleluia! Deus é Deus que está sentado sobre um alto e sublime, majestoso e glorioso trono. E a Bíblia diz que da sua habitação Ele se inclina para ver os moradores da terra. Então acredite, meu irmão, acredite, minha irmã, em época de crise, Deus comunicou esta verdade para Isaías e está comunicando também para nós. Em época de crise, vamos olhar para cima, porque olhar para cima, o autor aos Hebreus diz que nós devemos olhar para cima, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Bendito seja o nome do Senhor. As crises podem fugir do controle humano. As crises podem submeter a humanidade a diversas situações. A crise submete aos nossos governantes aos desafios, e existem crises que fogem do controle dos nossos governantes, das nossas autoridades. Existem crises que a intelectualidade humana não consegue resolver, que o dinheiro não consegue resolver, mas existe um Deus no céu que se revelou para Isaías, querendo que ele entendesse que em época de crise nós devemos olhar para cima e saber que o Senhor é Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Bendito seja o nome do Senhor.
segunda verdade que Deus queria comunicar para o profeta Isaías, do verso de número 4 ao verso de número 7. Se você tem uma Bíblia na sua casa, leia conosco o que está escrito do verso 4 ao 7. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Segunda lição que Deus estava dando ao profeta Isaías. Deus queria que Isaías entendesse que em época de crise nós devemos olhar para cima, e saber que nós precisamos da misericórdia de Deus. Em primeiro lugar, Deus comunica ao profeta que em época de crise nós precisamos olhar para cima e saber que Ele está sentado, que Ele reina. Bendito seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, Deus ensina ao profeta Isaías que nós devemos olhar para cima e saber que nós precisamos da misericórdia de Deus. Sim, irmão, sim, você que está nos ouvindo, nós precisamos, nesse contexto, da misericórdia de Deus. Jeremias diz que as misericórdias de Deus é a causa de não sermos consumidos. Jeremias diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Sim, Jeremias também diz que a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Então você e eu, neste momento em que nós estamos vivendo de crise, vamos olhar para cima e pedir a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso município, sobre o nosso estado, sobre o nosso Brasil, sobre o mundo que está diante dessa pandemia. Vamos pedir a misericórdia de Deus. Sim, a misericórdia de Deus, porque só a misericórdia de Deus é capaz de resolver, de solucionar todos os nossos problemas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu quero concluir esta mensagem comunicando a você a terceira e última verdade que Deus quer comunicar ao profeta Isaías. Quando nós lemos o verso de número 8, que está escrito: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Terceira e última lição que Deus está comunicando ao profeta Isaías, como também a nós, como igreja dele. E que terceira e última lição é esta: Deus está comunicando ao profeta que em época de crise precisamos olhar para fora
e ouvir o desafio de Deus e ver a necessidade do mundo. É importante, amados irmãos, que nós entendamos esta verdade. Em época de crise, olhar para cima. Sim, devemos olhar para cima, mas também devemos olhar para fora e ouvir o desafio de Deus e ver a necessidade do mundo. Qual é o desafio de Deus para a minha e para a tua vida? Qual é a necessidade do mundo? Nós bem sabemos que muitas pessoas estão em pânico diante deste vírus. Mas uma coisa certa nós temos a dizer: este vírus tem levado pessoas a pânicos. Mas ouça, irmão e amigo que está nos ouvindo, do que este vírus é a pessoa partir desta vida para uma eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. Em época de crise, precisamos olhar para fora e saber e perguntar: qual é o desafio de Deus? Qual é o projeto de Deus? Qual é o plano de Deus? Quais são os objetivos de Deus? E também devemos saber qual é a necessidade do mundo. A necessidade do mundo é Deus no coração e na vida de todas as pessoas. Oxalá se todas as nações, oxalá se todo mundo reconhecesse e se prostrasse diante deste Deus. Com certeza a nossa situação seria uma situação melhor, mais favorável, de prosperidade. Quando nós estudamos a história do povo de Israel, todas as vezes que o povo de Israel dava as costas para Deus, abandonava o Senhor, eles entravam em crises. Deus permitia que os seus inimigos os levassem para o cativeiro. Deus permitia que os seus inimigos tomassem as suas terras, os seus bens. Deus permitia que os seus inimigos destruíssem cidades e templos. Por que o mundo está nesta situação atual? É porque o mundo precisa de Deus. O mundo necessita de Deus. Você que está nos ouvindo nesta noite, reconheça sempre que você precisa de Deus, que nós necessitamos de Deus, que nós carecemos de Deus. Sem Deus nada somos, sem Deus nada temos, sem Deus a vida não tem sentido. Então permita que Deus adentre o teu lar, permita que Deus adentre o teu coração e faça mudanças. Quando Deus assim fizer, com a sua permissão, você vai experimentar o mover de Deus, a bênção de Deus, o milagre de Deus, a prosperidade de Deus sobre a tua vida e sobre a tua família. Então fique com esta mensagem ao teu coração. O que nós devemos fazer em tempo de crise? Devemos olhar para cima e saber que Deus reina. Bendito seja o nome do Senhor. O que fazer em tempo de crise? Devemos olhar para cima e saber que precisamos da misericórdia de Deus. O que fazer em tempo de crise? Devemos olhar para fora e ouvir o desafio de Deus e ver a necessidade do mundo. Que Deus abençoe a tua vida.
Que Deus abençoe o teu coração. Não te desespere. Saiba que Deus reina. As coisas podem fugir do controle humano, mas do controle de Deus nada foge. Pois Ele é soberano. Ele está acima de tudo e de todos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe no teu lar, na tua família, as coisas têm fugido do teu controle. Mas eu quero te dizer que existe um Deus que reina. Ele é absoluto. No Salmo 46, e verso 10, está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. Em época de crise, Deus tem providência para a tua vida. Em época de crise, Deus tem resposta para a tua vida. Vamos fazer como Isaías. Vamos correr aos pés do Senhor. Quando nós corremos para os pés do Senhor, Deus tem verdades e lições para nós como igreja dele. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Não entre em pânico, não fique apavorado. Tu tens um Deus que Isaías contemplou assentado em um alto e sublime trono. Ele é Senhor e está escrito na palavra. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você descansa no Senhor, o que é descansar no Senhor? É você confiar e ter paz nele. Descansar no Senhor é você confiar e ter paz nele. No lugar da ansiedade, a paz que excede todo entendimento encherá o teu coração e você vai desfrutar do verdadeiro descanso na pessoa bendita de Cristo Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus de Nazaré. Fique com esta mensagem ao teu coração. Eu quero agradecer por todos os nossos irmãos que estão participando, que estão online. A nossa irmã Antônia de Menezes, Deus lhe abençoe, minha irmã. Muito obrigado pela sua participação. Fique com esta mensagem ao teu coração. A todos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua família. E amanhã, se assim for da vontade de Deus, neste mesmo horário, às 20 horas, eu convido você novamente a participar conosco deste culto, desta mensagem. Amanhã traremos uma nova mensagem de Deus ao teu coração. Compartilhe essa mensagem. Existem vidas que estão precisando ouvi-la. Existem vidas que estão precisando ser edificadas por ela. E eu convido você, que você assim faça, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus lhe abençoe. Irmã Antônia, estamos também com muita saudade. A irmã Iris Fernandes de Maracassumé, Deus lhe abençoe, minha irmã. O irmão Josione de Maracassumé, obreiro da congregação Filadélfia, Deus lhe abençoe também, meu filho. Muito obrigado, tá bom? Que Deus continue com a sua mão estendida sobre a tua vida e sobre a tua família, em nome de Jesus. Parabéns pela herança que está vindo aí de Deus para a vida de vocês. A todos, meu muito obrigado. Deus lhe abençoe. O meu amigo e pastor Lorinaldo Aragão, Deus lhe abençoe, meu amigão. Que prazer revê-lo. Tá? Estamos aqui na AD, em Bacuri da Linha. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus de Nazaré. Tenho ouvido também suas mensagens, tá bom? Deus lhe abençoe. Permita que eu ore agora por você e pela sua família, tá bom? Em nome de Jesus. Não se esqueça, em tempo de crise, olhe para cima e saiba que Deus está reinando. Em tempo de crise,
olhe para cima e busque pela misericórdia de Deus. Irmã Vânia Cleide, de Vitória do Merim, Deus lhe abençoe, minha filha, muito obrigado pela sua participação. Em tempo de crise, vamos olhar para fora e ouvir o desafio de Deus e ver a necessidade do mundo. É nesse momento, queridos, que o mundo está precisando mais do que nunca de Deus, do Senhor. E é por nosso intermédio que Deus quer que esta verdade seja comunicada a todos, pois o mundo está, como nós bem sabemos, mas Deus é Senhor, é soberano sobre todas as coisas. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Permita que eu ore por você, em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, eu quero te adorar, eu quero te glorificar, Senhor, por esta mensagem que o Senhor ortogou ao nosso coração e pela vida de todos os nossos irmãos que participaram. Meu Deus eterno, não deixe que o teu filho, não deixe que esta família entre em desespero, em pânico, mas que eles saibam que existe um Deus que reina, que eles saibam que nós precisamos da misericórdia divina, que eles saibam que o momento é propício para que nós entendamos o que Deus quer fazer, para que nós vejamos a necessidade do mundo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que a tua mão seja estendida sobre a vida do teu filho. Eu te peço que a tua mão seja estendida sobre o lado do teu filho. E aonde, meu Deus eterno, aonde, meu Deus, está precisando de um milagre, em nome de Jesus Cristo, Pai eterno, eu te peço que o milagre agora chegue ao coração do teu filho, chegue no lar do teu filho. Pai, em época de crise, tu és Senhor para fazer com que a rocha providencie água. Em época de crise, tu és Senhor para fazer com que do céu venha manar sobre o teu povo. Em nome de Jesus Cristo, envia providência, Senhor, sobre os teus filhos, sobre o mundo. Tem misericórdia, Deus, do nosso município, do nosso estado, do nosso Brasil, do mundo e das nossas autoridades. Tu és Senhor absoluto e temos certeza, Senhor, que Tu tens o controle de todas as coisas. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, assim eu te peço, assim eu te suplico, Pai, e assim eu abençoo a vida do Teu Filho, dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo presida sobre a tua vida e sobre a tua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Querendo Deus, amanhã vamos estar aqui novamente a partir das 20 horas. Participe e permita que uma nova mensagem de Deus chegue para edificar a tua vida, em nome de Jesus. Nosso alô muito especial a toda a igreja em Bacuri da Linha, a todos os nossos irmãos de Maracassumé, Vitória do Merim, de outras regiões. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus de Nazaré. Muito obrigado, em nome de Jesus.